pastor e a confiança de estar aqui ministrando a palavra desta manhã. E nós, irmãos, vamos falar aqui do profeta Neemias. Neemias, irmãos, ele foi levado a cativo. Quando Nabucodonosor, ele invadiu Israel, ele trouxe alguns cativos de lá. Então Neemias, ele veio cativo de Jerusalém para Babilônia. Neemias, ele tem um livro na Bíblia que fala sobre Neemias. Na Bíblia Sagrada tem um livro que fala em seu nome. E na Bíblia Sagrada fala desse homem que ele foi escolhido por Deus para edificar os muros de Jerusalém, que foi invadido por Nabucodonosor. Então ele foi levantado por Deus por uma grande missão. E ele também, nas escrituras, meus irmãos, não fala que Neemias, se ele tinha mulher, se ele tinha filhos. Nas escrituras não fala. Então, Neemias, ele cresceu ali, dentro da corte real, do império real da Pérsia. Neemias, ele cresceu ali dentro. Então, Neemias, ele teve uma grande missão por Deus. Ele foi enviado por Deus ali. Ele tinha um cargo grande ali dentro. Neemias, ele tinha um cargo de responsabilidade ali dentro daquele império. Ele cuidava da alimentação do rei, ele cuidava do filho do rei, ele cuidava para que o rei não fosse envenenado por nada. Então, antes que o rei provasse o alimento, antes que o rei provasse o vinho, ele provava primeiro. Para os irmãos verem que naquela época, irmãos, os reis eram assim. Eles tinham aqueles homens de confiança. Então Neemias, ele era um escravo, mas ele era um escravo bem cuidado ali dentro do palácio. Ele tinha suas regalias. O rei, ele gostava de Neemias. Mesmo estando ali como escravo, cativo, ele era amado por aquele rei. Ele era também o conselheiro do rei. E Neemias, ele, cumprindo a sua função ali dentro do palácio, certo dia, ele cumprindo sua função, seu trabalho, ele encontrou um dos seus irmãos ali no palácio. Ele encontrou um dos seus irmãos que estava ali, que ele não via há muito tempo, aliás, ele nem conhecia bem direito esse irmão. Hanani estava ali, e ele encontrou Hanani e alguns outros irmãos judeus que ficaram lá em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, ele encontrou os irmãos dele. Então, Neemias, ele teve a curiosidade de perguntar pelos seus irmãos. Ele perguntou: e aí, como que vai o meu povo? Como é que vai a cidade lá de Jerusalém? Como é que está a minha família? Ele teve curiosidade, porque nós temos, né, quando nós estamos longe da nossa família, nós queremos saber como é que eles estão. Glória a Deus, aleluia.
Por que queria se preocupar com o povo lá? Neemias, ele tinha um conforto, ele tinha cama boa, ele tinha um bom alimento, ele se vestia bem. Porque naquele tempo, uma pessoa para acompanhar o rei, para estar na presença do rei, tinha que ser pessoa bem vestida, pessoas educadas, pessoa que sabia ler muito bem. Tinha que ser pessoas que tinham estudo. Por que queria se preocupar com as pessoas que ele nem conhecia direito? Por que, meus irmãos, será? Porque, irmãos, Neemias servia um Deus verdadeiro. E aquele que serve um Deus verdadeiro, meus irmãos, ele não se preocupa só com a sua, quando você está bem, não, com a sua vida. Será, meus irmãos, que nós estamos preocupados com nossos irmãos lá fora? Neemias, irmãos, quando ele soube que aquele povo, que a sua família estava destruída, que estava levado a ruínas, ele correu imediatamente, irmãos, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi se colocar na brecha, ele foi colocar a sua vida, irmãos. Aleluia. Neemias, irmãos, a partir desse momento, ele deixou de se preocupar com a vida dele e passou a se preocupar com a vida daqueles que estavam precisando. E o Senhor, nesta manhã, meus irmãos, ele está nos alertando para que nós venhamos orar por aquele povo que também. Nós não podemos se preocupar só com a nossa vida. Deus levantou você como intercessor na terra também. Você sabe que é um intercessor? É você muitas vezes deixar de cuidar da sua vida, de cuidar do seu problema, para orar pelo problema do seu irmão. Aleluia, que está lá fora. Você deixar, irmãos, um pouco de pedir para você. De pedir para você e começar a pedir pelos seus irmãos que estão lá fora. Irmãos, nós estamos vendo nos dias de hoje, o mundo está em devassidão. O povo está se corrompendo. Cada dia mais a destruição está vindo. O povo do mundo hoje, irmão, está igual o povo de antigamente. As cidades estão destruídas. Mas você fala, não, eu fui lá nessa cidade de Macaúbas, eu vi os muros todos erguidos. Mas esse muro, irmãos, é a vida das pessoas. Esses muros de Jerusalém que estavam destruídos eram as famílias. Esse muro era a corrupção, a destruição, o pecado. E hoje não é diferente. Nós precisamos ir atrás das almas também. Deixar um pouco o nosso conforto. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, anda na nossa, anda de paz. Oh, me canta de paz. O Senhor está nos alertando, meus irmãos, para que nós venhamos deixar um pouco o nosso conforto e buscar, irmão, pelos nossos irmãos e atrás daquelas almas que estão precisando também. É muito gratificante, irmão, nós ver uma pessoa sendo convidada para ir para a igreja. Você chegar numa pessoa convidada, vamos para a igreja. Deus está olhando isso que você está fazendo. Essa boa vontade que você tem de não pensar que só você que tem que receber, mas você tem olhado para os teus irmãos. E Deus está te vendo lá do alto do céu. Glória a Deus. Então, meus irmãos, orar, colocar a vida. Não precisa você acordar de madrugada. Tem pessoas que Deus tem chamado para acordar de madrugada para orar. E outros que não.
precisamos só acordar na madrugada. Você pode orar durante o dia também. Glória a Deus. Você pode, meus irmãos, apresentar: Senhor, toma aquela vida nas tuas mãos. Irmão, por que nós estamos aqui nesta manhã? Por que nós estamos aqui? Porque alguém orou por nós. Glória a Deus. Irmãos, eu nasci no Evangelho. Eu nasci no berço evangélico. Quando eu me entendo por gente, já foi dentro da igreja, debaixo dos bancos, das vigílias dormindo. Naquele tempo as igrejas tinham muita vigília. Eu também cresci. Mas, irmãos, eu também fiquei afastada do caminho do Senhor 15 anos. Mas aquele, irmãos, que Deus tem obra, que Deus tem projeto na vida, Deus resgata. E hoje, nessa manhã, o Senhor está dizendo que Ele vai edificar os muros. Ele vai entrar na tua casa nessa manhã. Ele vai visitar a tua família. Ele vai edificar aqueles muros que estão derrubados. É manhã, irmãos, de edificação, de restauração. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei, glória a Deus, aleluia, o que você está precisando. Mas eu quero te dizer que Deus hoje está trazendo restauração para a igreja. E Neemias, meus irmãos, ele ficou muito triste. Ele foi falar com o Senhor, ele foi pedir ao Senhor, ele foi orar ao Senhor pela vida daquele povo. Ele foi orar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia daquele povo, dos pecados, Senhor, pecamos contra Ti. Ele foi orar ao Senhor, pedindo ao Senhor uma orientação. Porque tudo, irmão, que nós vamos fazer, nós temos que pedir a direção de Deus. Sem a direção de Deus, irmão, nossa vida nada dá certo. Quando você for tomar uma decisão, orienta Deus primeiro. Eu tenho certeza que Deus, assim como Deus mostrou para a nossa irmã Francisca, a visão, Deus vai mostrar para você. Ai, chorando, aregás. Oh, glória! Cuidado, cuidado, cuidado. Para você não estar tomando decisão por você mesmo, para o seu ego, para a sua vontade. Por quê, meus irmãos? Mas lá na frente vai vir as consequências. Deus te levantou para fazer a obra. Deus te levantou para estar na frente do trabalho. Nunca deixe, nunca abandone, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Não vamos fazer nada precipitado, sem a orientação de Deus. Neemias, ele foi orar. E como de costume, meus irmãos, Neemias, ele estava fazendo o seu trabalho ali. Então ele foi servir o rei. Ele acabou de servir o vinho para o rei. Ele provou o vinho, depois deu para o rei provar, depois ele deu orado. Os irmãos estão entendendo a palavra. Amém? Então, depois do rei ter provado o vinho, o rei tomou o vinho. Só que o rei olhou para ele e disse, ele viu algo diferente de Neemias. Ele falou: você está doente? Ele falou: não. Você está triste? O que está acontecendo com você? Porque todos os dias Neemias estava na presença do rei. Então ele conhece, igual nós. Você conhece sua esposa, seus filhos. Você conhece quando ele está diferente. Então o rei, ele olhou para Neemias e disse: você está com algum problema. Aí ele falou: como eu não estaria triste? Se eu soube que aonde meus pais foram enterrados, o lugar onde meu pai foi o sepulcro do meu pai, onde está a minha família, está a ruína,
devastado. A corrupção está destruindo tudo. Os muros foram derrubados. E antigamente, irmãos, as cidades que não tinham muro, era uma cidade que tinha muito acesso ao inimigo entrar. Então a cidade era tinha que estar murada. E é igual a nossa vida. A nossa vida tem que estar amurada. Porque, irmãos, se nós não tivermos um alicerce, os muros estiverem bem erguidos, o inimigo ele tem acesso a entrar na nossa vida e fazer a destruição. Então nós temos que ter cuidado para nós estar sempre reparando os muros, edificando o muro da nossa vida perante ao Senhor, em oração e vigilância e santidade ao Senhor. Então ele falou para o rei: como é que eu vou estar feliz se eu soube que a minha família está passando por uma dificuldade? E o rei, que gostava muito dele, o rei se preocupou. Então o rei disse para ele: o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer, Neemias, para te ajudar? Qual o seu desejo, Neemias? E Neemias, meus irmãos, como ele era um homem de Deus, um homem levantado por Deus, ele disse: permita que eu vá a Jerusalém para me edificar os muros. Oh, glória a Deus! Aleluia! Permita que eu vá edificar os muros. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ali o rei Artaxerxes falou para Neemias: quanto tempo você precisa? Por quê, meus irmãos? Quando o funcionário é bom, quando o Neemias ele era um servo bom para o seu rei, o rei ele vai fazer a vontade do servo. Quando o servo ele faz a vontade do rei, quando o servo ele serve bem ao rei, o rei vai atender o servo qualquer momento que o servo pedir. Se você, meus irmãos, está fazendo a vontade de Deus, se você está cumprindo tudo aquilo que o rei está mandando você fazer, tenha certeza que quando você precisar, o rei vai estar presente na sua vida. Aleluia. Então, meus irmãos, o rei, ele atendeu o pedido de Neemias. Ele permitiu que Neemias fosse retificar aqueles muros. Mas aí Neemias disse: rei, ele abençoou o rei, ele falou: rei, que o rei viva para sempre. Glória a Deus. Ele abençoou o rei. Então, meus irmãos, Neemias chegou para o rei e disse: olha, mas eu quero que você me dê cartas, para quando eu chegar lá, eu entregar essas cartas para os governadores. Glória a Deus. Então, cartas, meus irmãos, quer dizer que a pessoa precisa, quando chegar lá no lugar da cidade aonde ele ia chegar, a pessoa visse a carta, tinha uma carta de referência falando como era Neemias. Igual um trabalho. Quem já trabalhou em São Paulo, aqui mesmo, eu não sei. Você chega no trabalho, eles pedem uma carta de referência. Lá em São Paulo tem muito isso. Eu já precisei de carta de referência. Olha, eu vou entrar no serviço novo, aí minha patroa chegou e me deu a carta falando tudo sobre você. E nós precisamos de carta de referência do nosso mestre. Para onde quer que você chegar, você, a sua vida,
seja a carta de referência. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Grande Deus. E Neemias, irmãos, ele também pediu. Ele falou: olha, eu também quero que você fale com Asaf, que ele é rei, ele é chefe ali onde é hoje tem o jardim dos jardineiros, ele era chefe, Asaf. Também quero madeiras para quando chegar lá em Jerusalém, eu poder fazer a minha casa, um lugar para me ficar, e para mim também reconstruir as portas que foram derrubadas. Glória a Deus. Então, o rei, ele permitiu que Neemias fosse. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, para ver como que é a pessoa na presença do rei, como que foi Neemias. Ele deixou tudo, meus irmãos, para trás. E o rei marcou uma data para que ele voltasse. Eles combinaram uma data e falou: olha, quando é que você vai retornar? Aí eles combinaram uma data. Então, meus irmãos, partiu Neemias para Jerusalém. E partindo Neemias para Jerusalém, o rei Artaxerxes mandou com ele cavalheiros, pessoas com ele também, porque ele era um funcionário excelente. Então tudo Deus preparou. Tudo, irmãos, que aconteceu na vida de Neemias teve a presença de Deus com ele. Tudo que aconteceu foi permissão de Deus. E Deus, irmãos, está levantando Neemias aqui nesta manhã. Deus, pastor, está levantando grandes pregadores aqui da palavra. Grandes pregadores, viu, nosso irmão? Viu? Aleluia. Grandes pregadores da palavra. Deus, ele não levanta uma pessoa de uma hora para outra, não. Você foi escolhido desde o ventre. Glória a Deus. Aquele que é escolhido por Deus, irmãos, ele traz. E Deus, ele está juntando a sua igreja na terra. Aleluia. Então, meus irmãos, partiu Neemias para Jerusalém. Aleluia. Chegando em Jerusalém, Neemias ficou lá 3 dias, só observando. Vocês pensam que Neemias chegou lá, conversando com todo mundo, falando que ele foi ali reconstruir aquela cidade? Não. Ele ficou bem quietinho. Aleluia. Irmãos, temos que seguir o exemplo de Neemias. Quando você for fazer algo na sua vida, ó, não sai falando para todo mundo, não. Porque nem todos querem ver a sua vitória. Nem todos querem ver a reconstrução da sua família. Nem todos querem ver a edificação do seu lar. Irmão, quando você está jogado na sarjeta, as pessoas falam com você, olha lá, ó, te cumprimenta. Agora, irmão, quando você, o pastor falou, quando você começa a caminhar, você começa a fazer a vontade de Deus, o primeiro a se levantar é o inimigo. Quando você estava lá jogado, você prestava. Hoje, para o mundo, você não presta. Mas, irmãos, aquele que quer agradar a Deus tem que desagradar o mundo. Prefira desagradar o mundo. Prefira
pastor pode nos orientar. Sozinho nós não conseguimos. Estamos passando por dificuldade, chega no pastor, na missionária, e alguns dos irmãos, Senhor, me ajuda em oração. Então, meus irmãos, Neemias, ele começou a observar e começou a olhar por onde ele ia começar a reconstruir aqueles muros que estavam caídos. E a palavra de Deus vai dizer que quando as pessoas começaram a olhar e viram ele, já começaram a se levantar. O inimigo começou a se levantar. Sanbalate, Tobias e Gessém começou a olhar, falar que já começou. Porque é assim, irmãos, quando vê a restauração na sua casa, quando vê o brilho do Espírito Santo, aleluia, eles começam a querer te tirar pedra, labaço de andarebás, eixo de cantarebás, lerralás, oh, andarebás. Pois eles viram, aleluia, quando Neemias começou só de olhar por onde ele ia começar a restaurar aqueles muros e as pessoas que estavam do lado dele. Neemias, ele ajuntou as pessoas que estavam do lado dele. Então, meus irmãos, Neemias, a única coisa que Neemias levou foi o cavalo que ele estava montado. Então Neemias ele queria visitar a cidade, mas, irmão, a cidade estava em destruição. Ele não conseguia nem passar com o cavalo, ele não conseguia. Pois ele esperou anoitecer e foi a rodear a cidade para ver como ele ia começar, mas ele não falou nada para ninguém o que Deus tinha ordenado no coração dele para ele fazer. A palavra de Deus está aqui. Os irmãos, depois quiser, pode meditar. Ele não contou para ninguém o que ele queria fazer. Porque, irmãos, sem ele falar, os inimigos já começaram a observar. Porque, irmãos, Sanbalate e Tobias, eles eram do meio ali da política. Em todo lugar tem política. Hoje tem política. Né? Então, ó, se mexesse ali na cidade, ia mexer no bolso deles também. Aleluia. Então, eles começaram a seguir Neemias, a vigiar os passos de Neemias. Glória a Deus. Então, irmãos, Neemias, ele começou a juntar o povo, aqueles que iam ajudar ele na obra. Então, veio quando Neemias começou a trabalhar e colocar a mão na massa. Quando Neemias começou a trabalhar e colocar a mão na massa, colocar as pessoas para trabalhar, eles começaram a zombar. Sanbalate, Tobias, Gessém, os inimigos começaram a rodear Neemias. Começaram a zombar, começaram a sorrir dele, achando que ele não ia conseguir, porque a destruição era muito grande. E é dessa maneira, irmãos, Neemias, ele era um escravo. Como, irmãos, que Deus ia pegar um escravo, que ele estava ali dentro do palácio do Império da Pérsia, ele estava como escravo. Deus, ele pegou um escravo e usou aquele escravo para edificar uma cidade. Irmãos, Neemias, ele estava trabalhando não só na edificação da cidade que estava destruída, mas nos lares das pessoas, na vida financeira, na vida material, na vida espiritual.
espiritual e na vida moral daquele povo. Aquele povo tinha perdido a moral. E quando a pessoa perde a moral, acabou. E Deus usou um homem pequeno. Porque Deus, irmão, Ele não usa só os grandes, não. Ele começa a usar pequenas pessoas. É pequeno que Ele usa. Deus usou aquele homem de uma forma maravilhosa. E Ele vai usar a minha vida e a sua também. Deus, Ele não escolhe os grandão, não. Ele escolhe aqueles pequenininhos mesmo. Aqueles que ninguém dá nada, que está jogado lá na sarjeta. Aqueles que as pessoas olham esse aí não tem mais jeito, não. Tem sim. Com o Senhor Jesus tem jeito. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqueles, irmãos, que é zombado, aquele que é humilhado pela sociedade, aquele que as pessoas olham e falam: olha, esse daí não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai chegar sim, porque Deus faz isso. Deus, Ele mostra para o povo. Aleluia. E Deus, irmãos, Ele levantou a minha vida. Eu estava jogada também, um dia eu estive jogada, mas o Senhor me restaurou. Aleluia. E o Senhor restaurou a sua vida. E hoje as pessoas te olham e falam: mas será que é aquela pessoa mesmo? Aleluia. Pois essas pessoas. Então, meus irmãos, a cidade de Jerusalém, ela estava dessa maneira. As pessoas, irmãos, estavam corrompidas. As pessoas não queriam mais saber de Deus. As pessoas não queriam mais saber de buscar o Senhor. Mas Neemias, irmãos, ele chegou ali naquele lugar para poder fazer essa obra. Irmãos, se os irmãos for ali no versículo 6, para eu não passar muito da hora, no capítulo 6 de Neemias, vai dizer: Neemias estava, irmãos, construindo os muros, trabalhando, e os inimigos mandou chamar Neemias, dizendo que era de Deus. No versículo 6, meus irmãos, vê o que o inimigo faz. Enquanto ele estava trabalhando, o inimigo com seus mensageiros foi para tirar a paz de Neemias. Neemias trabalhando, eles disseram: vem até aqui. Chamaram Neemias para poder tirar a atenção de Neemias daquilo que Neemias estava fazendo. Então, irmãos, eu quero dizer para você nesta manhã que o Senhor está restaurando a tua vida. O Senhor vai restaurar a tua família. O Senhor está levantando essa igreja. Queira ou não queira, essa obra é de Deus. Ninguém vai parar essa obra. Essa obra vai crescer na terra. Essa obra vai tomar esse campo aqui, porque o nosso Deus é maior. Aleluia. E aqueles que estão abrindo as suas portas para receber a presença de Deus, para receber o poder de Deus, você vai ser muito abençoado por Deus. Então, meus irmãos, Neemias, ele edificou os muros daquela cidade, ele restaurou a vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas foram abençoadas. E que você receba nesta manhã esta palavra. Eu agradeço.